Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar essa derrota frustrante do Vasco pro Curitiba, né, lá no Couto Pereira. Frustrante, nem diria, pela posição das equipes, né? Vi muita gente comentando que estava frustrada pelo fato de perder para um time da zona de rebaixamento, Vasco lá em cima. E isso eu nem coloco na conta aí, porque a gente tá num campeonato muito disputado. O Campeonato Brasileiro já é um campeonato equilibrado. Esse ano está se mostrando um campeonato mais equilibrado ainda. Então a gente está vendo que é comum aí times que estão lá na parte de cima perdendo ponto para times que estão na parte de baixo. O Inter perdeu de novo, né? Perdeu para o Goiás na rodada passada, perdeu agora para o Fortaleza. A gente viu o Palmeiras empatando com o Sport, Flamengo perdendo para o Ceará. Então, assim, isso faz parte do jogo. Do mesmo jeito que a gente perde ponto para uma equipe teoricamente inferior, vai ganhar depois de equipes superiores. Isso aí não me frustra. Isso por si só não me frustra. O que me frustra bastante, primeiro, é a questão aí de poupar jogadores, né? Entrar com um time misto. Porque dá a impressão, depois da partida de hoje, fica a impressão de que se a gente viesse com um time completo aí, a gente conseguiria arrancar um resultado um pouco melhor. E aí, quem viu a eleição sabe o que eu tô falando, né? Pra mim, time titular, cara, é Andrei, Benítez e Cano. Esses três são os jogadores que fazem a diferença. Muita gente até comentou, e o Castan. Cara, o Castan é um bom jogador, melhora a qualidade da equipe, com certeza, sem dúvidas. Mas pra mim não é assim, não muda o jogo. Não muda o jogo que nem esses três jogadores mudam. Quando a gente não pode contar com um desses jogadores, e hoje a gente não pode contar com dois, e do meio campo ainda por cima, o time sente. O time sente. Eu acho que no primeiro tempo a gente viu muito isso, né? Faltou ali uma mobilidade maior do time, um cara que pega a bola e tenta fazer uma coisa diferente. O time ficou muito ali no básico, né? Tocando pro lado, tentando sair no esquema aí, dentro do que foi treinado e do esquema tático, mas isso não é suficiente, né? Você precisa tentar um drible diferente, fazer uma jogada que quebre linhas, que nem o pessoal fala. E, cara, quem o Vasco escalou hoje não conseguiu fazer isso. Vamos analisar melhor individualmente aí amanhã, no vídeo do Ibo Vasco, né? Mas não conseguiu. E aí, não tem como não lamentar, não ficar pensando o que teria sido esse jogo se o Benítez estivesse em campo, né? Já que o Andrei não tinha como mesmo porque estava machucado. É uma questão delicada, a gente não sabe até que ponto é uma ordem médica, até que ponto é uma precaução exagerada ter poupado o Benítez agora. Mas eu lamento. Eu comentava no pré-eleição, eu fiz o pré-eleição, eu gravei com um pouco de antecipação aqui, por conta dos meus horários, e acabei não conseguindo editar a tempo, eu acabei soltando ele depois até dos relacionados, né? Até depois de ter saído já os jogadores relacionados para a partida e o Benítez não estava. Mas no pré-eleição, quando eu gravei o pré-eleição, eu já sabia que havia grandes chances do Benítez ser poupado. E ainda assim, trabalhei com a hipótese dele ser escalado, porque pra mim a estratégia certa era essa. Se fosse poupar alguém, que se poupasse o Cano, o Benítez, a menos, repito, que seja uma questão médica, né? Porque a gente tá vendo aí a Benítez dependência do Vasco. O cara não joga, o time, despenca, né? Despenca, principalmente ofensivamente. Na hora de ter alguém pra criar lá na frente, não tem. Sem o argentino, a gente fica órfão desse tipo de jogador, né? Então isso frustra bastante, você imaginar que com o Benítez o jogo seria diferente. Eu acho que o time, no segundo tempo, também frustra bastante, né? Porque a gente viu um primeiro tempo horrível, pode jogar fora os primeiros 45 minutos, uma partida muito ruim dos dois lados. Acho que a gente pode falar isso dos dois, né? Mas a gente aqui tá analisando o Vasco. O Vasco conseguiu se defender direitinho, não deixou o Curitiba se criar. Mas, cara, quando tava com a bola nos pés, não conseguia também criar nenhuma chance lá na frente, né? O máximo que conseguia era ficar um pouco mais com a bola nos pés, tocando de um lado pro outro, de um lado pro outro, mas sem criar grandes chances. Tanto que a grande chance do primeiro tempo vai ser o Cano criando uma jogada sozinha, né? Ele rouba a bola e consegue finalizar. E aí obrigando lá o Wilson a fazer uma importante defesa. Esse foi o lance de maior perigo do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo horrível, né?
Na volta do segundo tempo, o Vasco já volta melhor. A gente não sei até que ponto rolou lá uma chacoalhada do Thiago no vestiário, não sei até que ponto o próprio Curitiba, né, o Jorginho fez umas mudanças ali, e não sei até que ponto isso ajudou a afrouxar um pouco a marcação no meio campo do Curitiba. O fato é que a gente começou o segundo tempo já melhor. O Vasco foi melhorando aos poucos, né? Até a questão da posse de bola meio que mostra isso. Eu não sei com quanto posse de bola terminou o Vasco, mas ela foi subindo aos poucos. No começo, com 20 minutos do primeiro tempo, tava ali 70% pro Curitiba, 30% pro Vasco. Aí depois no final já tava 45, 55. E se no final terminou meio que empatado, eu não vou me surpreender não. Então o Vasco foi crescendo na partida, foi ganhando espaço. Os jogadores mal bem foram se destacando. E aí, no segundo tempo, a gente vai ver o Vasco perdendo uma série de oportunidades, né? A bola na trave do Thales, vai ter ali o lance do Parede, que vai chutar na mão do goleiro, vai ter também um lance do Cano ali, que ele vai finalizar de primeira ali, dar um toquinho tipo a lá Romário, e vai obrigar o goleiro a fazer uma outra grande defesa. O goleiro foi eleito aí o melhor da partida, não sem méritos. Então parecia, né, que o Vasco ia conseguir. Já estava frustrante com o empate. O empate já estava frustrante porque, mal ou bem, apesar de tudo isso aí, todos os problemas que a gente está comentando, a gente viu o Vasco estando melhor na partida, né, crescendo na partida. O Curitiba sem também trazia muito perigo lá atrás. E aí, cara, a frustração ela vai se completar nos minutos finais da partida, né? O Vasco até vai fazer umas mudanças ali a partir dos 30 minutos, que eu acho que não vai agregar muito, né? Ribamar vai entrar, vai perder um gol incrível também, vai furar a bola, né? Parede entrou, que nem a gente já comentou. Quem mais que entrou também? No começo foi o Parede, o Felipe Bastos entrou pro Bruno Gomes, que saiu machucado. E depois no final entrou o Lucas Santos, depois do gol já, que também não fez nada. Essas foram as 4 mudanças, né? Mas, então, cara, aí os minutos finais da partida vão ser a maior frustração, de novo, por vários aspectos. Vai ter a questão do pênalti do Pikachu aí, né? Que, pô, não dá pra defender. Já até que eu fiquei marcado como o cara que defende o Pikachu, né? E aí já tem várias pessoas me marcando aqui. E aí, defende agora. Eu acho, vou falar então aqui sobre o Pikachu, né? Vou falar melhor amanhã também no Ibovasco, mas vou fazer uma pequena pincelada aqui. Não acho que vinha fazendo uma má partida, assim, não pior do que o resto do time. No primeiro tempo, jogou mal, que nem o time inteiro jogou mal. Depois no segundo tempo, tava jogando no nível do time de maneira geral, né? Mas, cara, garoteou nesse lance bizarramente. Ele, na verdade, ele cometeu um erro que quando você escala um jogador já mais veterano que nem ele, em detrimento de um garoto da base, esperando justamente que não se cometa esse tipo de erro aí, que é fazer um pênalti daquele nos minutos finais da partida. Perdeu o atacante, ainda mais, cara, jogando contra o Curitiba, na moral, se tivesse marcando, sei lá, um atacante, o próprio Babi lá do Botafogo, sei lá, um Gabigol, um cara que realmente você sabe que tem um faro de gol ali, ainda se justificaria, também não se justificaria, mas era mais compreensível. Agora o time do Curitiba não tá fazendo nada, os caras estão tudo ruim de mira, sabe? Deixa o cara se enrolar. Não dá pra fazer um pênalti daquele, ainda mais daquele jeito. Aquele ali foi um pênalti que ele meio que bota a mão assim, mas não bota muito. É errado por 2 motivos, né? Primeiro porque não atrapalhou nada. Se o cara não quisesse cavar a bola ali e tentasse fazer o gol, não ia ser aquela mãozinha do Pikachu no ombro que ia mudar, né? E segundo, que em não atrapalhando, vai marcar pênalti, cara. Assim, o jogador, ele tem que estar ligado que a gente está vivendo aí um novo normal, né? Quando eu tô brincando aí, a era do VAR. A era do VAR muda as coisas, sabe? Esse tipo de pênalti podia passar batido até o ano passado. Podia passar batido até então, agora não passa mais, cara. Os caras vão soprar no ouvido do juiz, o juiz vai olhar e vai marcar pênalti. Mão no ombro do cara aqui, não importa se foi fraco, se foi forte, a imagem, ela fica muito forte, né? Na câmera lenta ali, para e tal. Vai marcar pênalti, cara, não tem jeito, vai marcar pênalti. Então isso foi frustrante, né? Foi uma vacilada tremenda do Pikachu. E é frustrante também essa questão do VAR aí. Essa questão do VAR é frustrante, porque beleza, marcou o pênalti, é um pênalti que
talvez não tivesse sido marcado, e aí o VAR tá aí para isso mesmo. Mas depois o cara vai cobrar o pênalti, o Fernando Miguel vai defender, e aí que a gente tá falando desses ajustes finos que o VAR tem que ter. Tem que ter um ajuste fino aí nas orientações do VAR, porque, cara, eu entendo que o goleiro não possa adiantar e parar lá na frente, né? Chegar, que nem a gente já viu várias vezes. Agora, você tem que dar ali uma... Eu tenho realmente curiosidade de saber se todos os pênaltis cobrados na era do VAR tem um goleiro ficando rigorosamente na linha do gol. Eu tenho essa dúvida. Porque se tem também, cabe ao Fernando Miguel tomar cuidado com isso, porque já é a segunda vez que ele defende um pênalti e tem que voltar porque ele se adiantou, sabe? Então, assim, ou o Vasco se posiciona e faz uma representação, um dossiê e mostra aqui, olha só, fulano aqui se adiantou nesse gol e o VAR não apitou, fulano se adiantou naquele e o VAR não apitou, só apita quando é o Vasco, e aí reclama com a CBF. Ou então, se você faz esse levantamento e vê que não, os goleiros não estão saindo da linha, então tem que falar para o Fernando Miguel que ele tem que tomar cuidado com isso. Não pode adiantar. Se não pode adiantar, não pode adiantar. Porque faz a defesa e o que vai adiantar? Vai voltar o gol. Então isso também é revoltante. E para terminar, né, aí já fica, ali já acabou, né? Pô, 45 minutos, faz aqui esse pênalti besta do Pikachu, aí o Fernando Miguel defende, volta e faz o gol. Ali já tava todo mundo, já acho que com os olhos nublados de ódio, né? Mas no final ainda vai ter mais um lance lá com o Neto Borges, um pisão, um detalhe também, né? Mas quando chamou o VAR, eu achei que fosse marcar. Primeira vez que eu vejo chamarem o juiz para ver o lance na televisão, o juiz olhar e ainda manter a sua decisão. Normalmente os caras voltam atrás, né? E aí eu vou questionar a decisão do árbitro, porque foi um lance, foi um detalhe, foi. Mas aí é a mesma coisa que a gente está usando, o mesmo critério, né? O Fernando Miguel, ele se adiantou um pouquinho ali na linha, foi pouca coisa. Mas se é o rigor, não pode adiantar, não pode pisar 1 milímetro fora da linha, então é o rigor, tem que voltar o pênalti, beleza. Pikachu também, cara, nem sei ali se a mão... Porque você vê o lance em velocidade normal, parece que ele bota aqui, mas a mão aqui, ele tenta se segurar, e foi erro do Pikachu, não tô querendo defender, mas parece que nem desestabiliza o jogador, mas tem que marcar, porque não importa, né? Botou a mão aqui, não importa a intensidade, é o rigor da lei, beleza. Então, amigo, o pisão do cara lá no pé do Neto Borges, não importa se a bola já estava um pouco escapada, se o pisão foi só na pontinha. O cara pisou no pé do jogador e isso atrapalha ele a continuar andando. Não importa se foi pouquinho, se foi de leve, se foi só na chuteira, nem pegou o dedo, não importa, cara, não importa. Não é o VAR. O VAR não é assim rigoroso ao máximo, o detalhe da imagem amplia, volta. Então tinha que ter marcado aquele pênalti, né? Então tudo isso agrega aí a essa frustração, né? Foi uma má partida do Vasco, foi uma partida que o Vasco abriu mão de vencer, né? Quando você bota o time reserva, você está assumindo que as suas chances de ganhar a partida, elas diminuem bastante. Teve essa questão do VAR também, aí é uma outra seara, né? Aí tem que ver que aí são vários aspectos, né? Primeiro, os jogadores têm que tomar consciência de que o futebol mudou. Não pode. Esse tipo de pênalti você não pode mais querer fazer, porque vai marcar. Antigamente já era estúpido fazer um lance desse. Mas volta e meia o jogador era compensado. O juiz não via, passou. Agora não vai passar mais, cara. Não vai passar mais. Então tem que ver. Goleirão, Fernando Miguel, tem que estudar isso também, cara. Se estão marcando já é a segunda vez. Espero que não aconteça uma terceira. Dá seu jeito no treinamento aí, mas não se adianta. Não se adianta, porque não adianta nada, cara. Você vai pegar a bola, vão mandar voltar. É o VAR, é a câmera ali, não tem como o juiz não viu. Então, também tem que treinar isso aí. E tem que fazer uma movimentação na CBF, o Campelo aí, Zé do Táxi, não sei quem é o responsável por isso aí, pra falar, cara, peraí. Que critério é esse, sabe? Por que pra gente é super rigoroso e pro outro não é? Quando eu falo do VAR, essas coisas, né? Até naquela questão do pênalti do André contra o São Paulo, o que eu queria levantar era isso, sabe? Assim, é super rigoroso? É super rigoroso, mas tem que ser super rigoroso pra todo mundo então. Não pode ser super rigoroso quando é com o Vasco e quando é com outro, não, foi lance de jogo. Eu acho que por esse super rigor que a gente tá vendo no VAR hoje em dia aí, ele teria que ter marcado aquele pênalti no finalzinho, né? Enfim, vamos torcer para que tudo isso aí seja compensado na quarta-feira, né? A estratégia de poupar o time agora, de poupar o Benítez, ela precisa
A gente ter voltado aí sem os 3 pontos com essa derrota de Curitiba aumenta a responsabilidade de passar do Botafogo na quarta-feira agora. Porque a gente, teoricamente, né, a escolha estratégica do Vasco foi abrir mão desses 3 pontos para conseguir a classificação. Então ela vai ter que vir agora, porque senão vai ser muito decepcionante. Vai ser muito decepcionante. Diga nos comentários então a opinião de vocês sobre esse jogo aí, né? Quero saber o que vocês acharam. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, voltar amanhã. Se tudo der certo, nada der errado, amanhã tem também o Ibo Vasco fazendo uma análise individual dos jogadores. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, vai se falando.